Fala, nação! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para todas nossas mamães rubro-negras aí. Tá? E vamos agora para uma reportagem da ESPN, dos comentaristas ESPN, sobre a chinelada que o Mengão deu no Timão. Tá? Essa chinelada tá doendo até agora neles. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal, dá aquela força, dá aquela moral, beleza? Tá? Se inscreva no canal aí, dá aquela força aí. Vamos que vamos aí para os comentários aí. Do lado do Flamengo, o Cebolinha e também o Marcos Braz, tá? A gente chega agora no Sport Center, vamos lá. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez, primeiro tempo muito bom. Poderíamos ter tido ali uma larga vantagem também para reconectar time e torcida, né? A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é muito intensa, temos ciência disso, a gente sabe que os últimos jogos têm sido muito abaixo ali, e nós temos consciência que nos colocamos nessa situação, mas creio que hoje a gente fez uma excelente partida e conseguimos uma vitória muito importante, que nos traz essa confiança para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. A gente tem um grupo muito unido, muito qualificado, todos nós jogadores temos a consciência e a responsabilidade da camisa que a gente veste, do time que a gente representa. A cobrança no Flamengo vai existir sempre, na vitória ou na derrota. Óbvio que na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência, a consciência também que estava muito abaixo, a gente tem consciência disso e hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma que estava. Eu creio que foi uma vitória excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem convincente. A intensidade junto da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Você pode ter muita vontade, mas acabar correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu se reconectar hoje como um grupo, e para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo, a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, que não tenha violência. Não tendo nada disso, você tem que compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito. Convocação ontem, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus. Graças a Deus. O Braz comemorando que o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus mesmo, entendeu? Pelo menos assim não atrapalha o Mengão. Tá errado não. Até agora, porque tem convocação do Uruguai, tem convocação do Chile. Isso, nenhum jogador brasileiro, né? Vai sair o Nico, Arrascaeta, Vinha, Nico, De La Cruz, Varela, De La Cruz, Vinha, Varela, Arrascaeta. Ainda tem o Pulgar, tá, né? Qual vai ser a E o situação lateral dele? direito também. Varela. Bom. Aí já são 5. São 4 para a seleção do Uruguai e 1 para a seleção do Chile. Mas se fosse só o De La Cruz já tava um problema gigantesco. Agora, dona, a gente falava sobre também o Corinthians, você não tem como necessariamente cravar alguma coisa. Eu acho que mesmo com... Quer dizer, gostaria até de te ouvir. Esse Flamengo, é muito difícil você... Porque a gente viu o Cebolinha falando sobre confiança, o grupo unido, enfim, traz a confiança de volta. É um Flamengo que você tem segurança? Você vê esse time jogando, você viu, teve o resultado, você fala, não, no próximo jogo eu consigo enxergar a mesma intensidade, mas você ainda tá com um pezinho atrás de... Me mostra mais um pouquinho que você tá afim. Em outros contextos, Prefiro esperar em outros mais. ambientes, prefere esperar? Prefiro esperar mais. Mas, assim, se a gente for analisar 90 minutos, hoje o Flamengo produziu um dos seus melhores jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, dentro da partida oscilou, acho que fez um bom segundo tempo, time fluindo um pouco mais ofensivamente. Hoje a gente viu isso com um pouco mais de frequência dentro da partida. A postura mudou, os jogadores... né, sem a bola com mais agressividade, né, o encaixe que a gente já falou aqui, Lohan, Gerson, o próprio Cebolinha, que é um jogador que quando está disponível, ele faz parte da melhor versão do que é o Flamengo do Tite, mas eu quero ver um pouco mais, né, para ver se de fato o Flamengo vai engrenar, lembrando que tem Libertadores e jogo chave pela frente, né, contra um adversário complicado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui,
acho que o Pedro vai escutar, vai dar risada, o Pascoal também. Então. O problema o próprio Rafa, o problema do Flamengo é quando estiver todo mundo apto a jogar. Porque o treinador vai ter que fazer as suas escolhas. Esse vai ser o grande problema. Porque ele vai ter que tirar, você concorda comigo? Que ele vai ter que tirar alguém. E você acha que o Tite vai, quando tiver todo mundo apto a jogar, o Tite vai ter que tirar alguém e alguém de qualidade, né? Isso é verdade. Zé Elias mandou a real aí. o Tite tem problema aí na hora de Tem. Eu acho que escolha? sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse é o problema. Eu dei risada porque, assim, imagina, tem um baita de um problemão, né? É um problemão e tal. Não tem problema nenhum, né? Eu gostaria de ter esse problema. Mas eu acho que o Tite vai ter... Eu vou esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que ele tem medo de tomar algumas decisões dentro do Flamengo ou ele tem receio? Eu acho que ele tem receio. Receio de tirar. Hoje, por exemplo, o Gerson fez uma partidaça. Aí nós já estávamos conversando aqui. Vai sair o Lohan. É fato. Né? Vai sair o Lohan. Como esse time vai se comportar? Moleque jogou bola, hein? Lohan jogou bola, hein? Se manter essa regularidade aí, moleque tem futuro, hein? Como ele vai jogar? Porque quando o Gerson jogou aberto pelo lado direito com a Arrasca e com o Pulgar, o time não foi tão bem. Muda a característica, entendeu? Vou tocar... Será que ele vai botar o Nico de la Cruz do lado direito, como ele botou quando o Arrascaeta estava jogando? Então o de la Cruz jogou no modelo da seleção do Uruguai, que é um meia ponta pela direita. E aí o Arrascaeta na armação, o Gerson jogando pela esquerda. O De La Cruz tem que ser, para mim, o segundo volante. Não, agora Mas aí saca o Gerson. Não, aí o Gerson... Mas aí você tem... Se o Pulgar voltar, e o Pulgar deve voltar... Aí o Alan. Deve ser Pulgar, De La Cruz e Gerson. Arrascaeta e... Eu acho que... Sabe qual é a dúvida para mim? Aí aqui tem um rapaz que agora já me passou para ser o terceiro reserva, né? Que é o Araújo. Esse que eu ia falar. Esse que é o cara que briga com o Gerson para mim na direita. Briga com o Gerson na direita. Com o Arrascaeta em campo. Entendeu? Porque ele se dedica muito sem a bola. Sim, o melhor time do Flamengo, pelo menos que eu vi jogar, foi com o Luiz Araújo e com o Cebolinha. Porque aí dava uma liberdade para os caras do meio campo subirem. Foi o melhor time que nós vimos jogar. Só que ele acertou o time quando o Gerson teve problemas de saúde, né? Então, se você... Essa é a minha dúvida. Será que ele vai colocar o Gerson ali? Será que vai funcionar esse time? Se não funcionar, ele vai ter a capacidade e a coragem de tirar o Gerson ou tirar... Porque para você colocar o Gerson vai ter que jogar no meio. Quem ele vai tirar do meio? Ele vai tirar o Pulgar, ele vai jogar de novo... Pulgar não, o De La Cruz aberto. O De La Cruz já mostrou, o De La Cruz não consegue jogar de costas pro gol. O De La Cruz de frente é um gigante. Embora ele seja pequenininho, mas para mim hoje é o melhor jogador de futebol brasileiro nessa posição. Não tem como você tirar esse jogador, porque ele é o cara que você mesmo falou 5 minutos atrás. Tem 8 jogadores. Não, tira só o De La Cruz, já é um problema para o Flamengo. Então, essa é a minha dúvida. E a minha... Vamos ver o que vai acontecer, né? Ô Rafa e Pedro, eu não sei se vocês compartilham, eu quero ouvir a opinião de vocês. É que assim, nessa parte de confiança aí do que esse Flamengo vai ter de sequência, né? Que o torcedor espera que, beleza, teve uma ótima atuação, uma boa atuação hoje, o resultado, que seja daqui pra frente também o que o Flamengo, né? A linha seja crescente, né? Do Flamengo. Mas me dá a sensação de que, às vezes, esse Flamengo, não é exatamente assim, mas escolhe, às vezes, o jogo, né? Não é a mesma intensidade quando, às vezes, o ambiente é um pouco diferente, o ambiente é mais frio, o jogo é contra um adversário, um palestino, que, teoricamente, é mais fraco. Qual que é o nível de concentração? Um Amazonas na Copa do Brasil. Eu não vejo o Flamengo... Aí tá com o Maracanã cheio. O jogo contra o Corinthians, o Flamengo se enche. Eu acho que precisa tentar virar essa chave, talvez, mental, psicológica, física, sei lá, de conseguir imprimir essa intensidade ou essa fome em mais de um jogo. Que dupla, hein? Que dupla. Maria, agora dando as boas-vindas para Rafael aqui do meu lado, que ele sentou, tomou um café, fez um lanche, tomou água, foi no banheiro. Ele é só VIP, quis você entrar não. no segundo link, mas ele agora ele tá aqui com a gente. Mas falando sério, respondendo a sua pergunta, antes de passar para o Rafa, saber a opinião dele, eu não acho exatamente que seja isso de escolher. Eu acho que essa visão ela pode ter ficado ali em alguns torcedores, quem estava assistindo, em outras partidas. Eu acho que a mudança do Flamengo hoje, ela tem mais a ver com uma correção de rota, de mudança de peças. Você pega o último jogo, o De La Cruz estava fora de posição.
Você pega o último jogo, o Gerson fazia outra função. Você pega o último jogo, quem estava na linha de volante era outro jogador. Você pega o último jogo, o Cebolinha começa do outro ponto. Então, hoje tudo muda. E o Tite, acho que ele reconhece que o que ele tentou fazer na partida do meio de semana não funciona. Volta o Cebolinha para a esquerda, dá um passinho atrás, o Arrascaeta, o De La Cruz, desculpa, ele joga de frente, coloca o Lohan fazendo a função do Arrascaeta, se associando muito mais. O Gerson para jogar pela beirada, no lugar de alguém que poderia estar ali, o Luiz Araújo, outro jogador, fazendo de fora para dentro, se associando. Então, o Flamengo muda muito mais a partir das interações que não aconteciam antes. E aí o Cebolinha responde sobre isso. Ele fala, a confiança vem quando a primeira bola encaixa, vai uma bola na trave, depois vem um gol. Você vai pegando confiança ao longo do jogo. A gente tinha intensidade, mas estava correndo errado. Hoje parece que tem intensidade, tem confiança e sabe o que tinha que ser feito. Eles reconhecem também que a coisa não vinha encaixando antes. Então a sensação de hoje, para mim, tem muito mais a ver com o encaixe do que o Flamengo escolheu jogar hoje. O Flamengo não poderia escolher jogar na última partida, porque não tinha encaixe. Não poderia escolher jogar na penúltima, na antepenúltima, porque não estava tendo encaixe. Hoje, encaixou. Se repetir essa formação de hoje, com os mesmos encaixes, no meio de semana contra o Bolívar, e o pé estiver no freio, não tiver com a mesma intensidade, aí eu acho que a gente pode olhar e falar, pô, mas agora tá escolhendo. Tem que ganhar contra o Bolívar, hein? Tem que ganhar, entendeu? Tem que jogar esse mesmo futebol que jogou contra o Corinthians aí. Senão vai ficar estreito, hein? Entendeu? Tem que ganhar, não pode dar mole. Quando jogar, hoje para mim foi muito mais uma questão de correr certo, time mais compactado, os encaixes aconteciam, os jogadores na posições que a gente espera que eles joguem, onde rendem mais, então isso tem essa sensação que o time funcionou. Não foi muito aquela coisa de que hoje resolveu correr, né, Rafa? Não, tem esse pensamento, não concordo com você, Pedro. Eu acho que não é uma questão de escolha. Um abraço para a Mari, para o Donan, para o Pascoal, para o Zé, para todo mundo conectado com a gente aqui no Sport Center. A sensação que a gente tem é que o Flamengo precisava de um jogo como esse para dar uma satisfação ao seu torcedor. Antes de Libertadores é melhor. Principalmente. É claro que não dá para fugir muito daquela narrativa de que eles tomaram uma chacoalhada na chegada da delegação, teve protesto na porta do CT, e isso mudou o comportamento, isso mudou a atitude. Eu não vou nem discutir a fundo isso, porque é muito subjetivo. Você pode dizer que 2, 3, 4, 5 jogadores reagem de uma forma, outros 4, 5, 6 reagem de uma outra forma. Temos aqui entre nós um ex-atleta profissional que pode falar sobre isso melhor do que a gente, que não dá para você presumir que uma ação vai ter o mesmo impacto, o mesmo reflexo em um elenco inteiro formado por seres humanos diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes. O Pedro fala muito sobre a questão do encaixe, e eu acho que isso tem muito a ver também com uma certa natureza do Tite e do Flamengo. Por mais que o Campo tenha falado lá no início do ano, no Campeonato Carioca, que o melhor Flamengo era aquele que tinha 2 homens abertos e 2 meias de criação, na prática, nós sabemos que parte desta geração tem uma certa intimidade com o jogo de aproximação. E um 4-4-2 viabiliza mais esse jogo de aproximação do que o jogo espaçado com 2 pontas. O Pedro falou sobre as rotações do Gerson e o Lohan fez um partidaço. Hoje, o De La Cruz, mesmo com o Gerson e com o Lohan em campo, continua jogando de frente. Continua sendo um jogador que participava na linha do passe. Não dá para o De La Cruz ser o cara que fica escorando uma espécie de 4 atacante, escorando para esperar a bola chegar vindo dos lados. Ele tem que participar da construção, ele leva a bola ao ataque. Eu acho que tem tudo a ver com a dinâmica de jogo. E acho que o Flamengo precisava de uma atuação como essa de hoje, no primeiro tempo, para solidificar esse 4-4-2. Acho que esse é o futuro do Flamengo, pelo menos a médio prazo. E só para passar para a Mari, para devolver lá no estúdio, ouvi o Donan também, Pascoal e o Zinho. Eu concordo com você, não pode ficar uma sensação de que tomaram a chacoalhada na porta do CT, ouviram vaia no início do jogo, então hoje funcionou. A pressão já vinha de antes, porque uma das falas dos jogadores ali saindo de campo, e quando eles passam ali pela zona mista, até conversando com os jornalistas, a gente se fechou, a gente sabia que a coisa não estava boa, e isso veio antes do protesto em si. O protesto em si eles até meio que naturalizaram, que entendem o sentimento do torcedor, se fosse sem violência e tudo mais, mas que eles se fecharam, ou seja, eles tinham ciência que não estavam jogando a bola que podem, que as peças não estavam onde, como você disse, rendem sua melhor natureza, que o resultado não vinha, que a coisa não acontecia e que tinha algo muito maior ali na quarta-feira do que exatamente esse jogo com o Corinthians hoje. Eles queriam uma resposta hoje, porque eles olham e citam muito esse confronto contra o Bolívar. Isso sim parece que está ali na cabeça. É sempre foi bom para o jogo de quarta. Era importante vencer para quarta-feira. Era importante essa confiança para a gente saber o que faz na quarta-feira. Eu, por exemplo, diante do que eu vejo, ouço e acompanho aqui, eu não duvido que o Flamengo na quarta ele esteja muito mais perto de deslanchar com essa formação do que exatamente como pontuou a Mari, talvez escolher. Hoje correu, na quarta não corre. Há uma pressão muito grande para fazer esse resultado em casa contra o Bolívar. O Flamengo não pode pensar em não avançar na Conmebol Libertadores. E acho que hoje algo como eles sabem o caminho.
sabem onde De La Cruz vai jogar, vindo de trás sim, resolvendo saída de bola, resolvendo a aproximação, sabem o que o Lohan pode fazer, sabem onde o Gerson rende melhor no jogo com bola, sabem o que o Cebolinha vai entregar. Um ponto de interrogação só, mas devolvendo para você uma informação, a situação do Pedro. Pedro deixa o jogo no intervalo, entra o Gabriel, num incômodo no músculo adutor da coxa direita. Aí sim tem um pontinho de alerta ligado, porque esse time precisa muito do Pedro para a quarta. Gabriel entrou, festa da torcida, intervalo, mas não encaixou, para usar o termo que a gente estava falando exatamente como Pedro, no primeiro tempo. Mari. O De La Cruz também estava com a mão na coxa, Pedro. Tem alguma coisa ou foi mais ali do cansaço do jogo? Muito mais uma questão de fadiga, não há nenhuma atualização de boletim médico do Flamengo de alerta de preocupação. Tem mais a situação do Pedro. Tá, boa, é importante, né, para o torcedor até respiro mais aliviado. Mas enquanto o Pedro, e até importante você ter citado, tá, Pedro, não associar uma vitória com abafa e apavoro de torcida, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto o Pedro e o Rafa analisavam a importância do jogo, do próximo jogo, você concordava, né, Pascoal? Porque o papo é quarta-feira, é Libertadores, né? Esse é um papo sério, né? É. Vai pegar um time 100%. Esse time do Bolívar melhorou do ano passado, quando jogou contra o Palmeiras, ganhou do Palmeiras na altitude, mas tomou de 4 no Allianz. E o Palmeiras foi o líder do grupo quando terminou a primeira fase da Libertadores da América. Esse é um time que tem um aproveitamento absurdo, 100%, está ganhando dentro e fora de campo. O Flamengo vai pegar um adversário muito consistente e que fora de casa não usa a mesma tática que usa em casa. É um planejamento diferente. É um time que vai brigar para ter a bola, mas sem a pressa para chegar à meta adversária. Então, o Flamengo vai ter, assim, vai ter mais trabalho que o natural para poder passar da defesa, pelas marcações da equipe do Bolívar. É um time difícil de ser batido, mas se o Flamengo jogar na sua plenitude, o Flamengo ganha, é favorito. Mas eu não sei, o De La Cruz saiu com um passinho bem curtinho ali. O Pedro disse que por enquanto O Pedro, o centroavante, não o nosso Pedro, porque o nosso Pedro está inteirão, né? Está ali, tá sempre preparado, né? Ele e o Rafa ali, bem colocado. O Pedro sai no intervalo. Não sei se tirou para precaver já pensando na quarta, porque o Gabriel está muito longe. Vamos falar sobre o Gabigol? Posso, rapidamente, só para a gente não colocar também que ninguém colocou isso aqui, eu estou falando, né? Porque a gente está elogiando a atuação do Flamengo. Mas eu acho que tem um ponto que o Flamengo vai precisar melhorar, principalmente para o jogo contra o Bolívar. A bola aérea hoje defensiva do Flamengo não foi boa. As melhores oportunidades do Corinthians foram com bolas alçadas e o Flamengo não estava... Principalmente no primeiro pau, né? Impressionante. Estava sofrendo e hoje abaixo. E aí é mais uma coisa que o Tite vai ter que resgatar do seu sistema defensivo seguro que a gente estava falando durante todo o início de temporada. Hoje estava encaixando essa bola pelo alto Corinthians e quase complicou a vida, né? Porque o Rossi estava bem e o Bolívar sabe explorar isso também. É um time, como o Pascoal falou, que vai muito além da altitude. É um bom time. O time está fazendo uma campanha, né, mostrando que evoluiu da última temporada para a atual. Então o Tite tem que pegar isso aí para trabalhar, porque hoje essa bola aérea, bola parada defensiva não foi legal. Vamos pro 4-4-2 então lá do Flamengo, vamos manter a base lá da formação, temos dois atacantes. É isso, temos Everton Cebolinha. Pedro sentiu o boletim médico, Pedro Ivo Almeida trouxe pra gente. Não sabemos se ele estará apto para quarta-feira. O outro nessa fila é o Gabigol? Naturalmente por nome sim, ou por bola? Né? Eu acho que nesse momento mais pelo histórico dele, porque pelo futebol ele não vem jogando. Ficou um tempo parado e tal. O Tite admitiu, eu errei, né? Eu errei e tal, mas assim... Não, ele errou de ter colocado o Gabigol por 30 minutos. Né, errou nada, ele sabia que ele usou a volta do Gabigol para dar uma amenizada na situação, para todo mundo ficar no Gabigol e não pegar no pé dele e tal. A gente sabe como é que funciona e depois eu errei. Ele errou 15 dias atrás, ele falou que a ciência diria, né? Estava ditando quem ia sair ou não, e aí o Gabigol precisa... Vamos embora, porque se eu falar o que eu penso é perigoso. Mas assim, eu acho que pela característica é um jogo diferente, nós vimos hoje. O Gabigol não é igual o Pedro, que faz a parede, que segura, que toca a bola, que participa um pouco mais do jogo. O Gabigol é finalizador. Diferente também do Pedro. O Gabigol é aquele cara que se movimenta para receber a bola entre os zagueiros e para finalizar. Né? Hoje, ele teve muitas dificuldades. Eu estava assistindo o jogo com o Donan. Todas as vezes que os jogadores do Flamengo chegavam na linha de fundo, e aí é uma movimentação dele errada, né? Ele ficava no segundo pau esperando a bola.
ao invés de se antecipar, né? Se antecipa, é um centroavante, ou seja, você tem que antecipar o zagueiro. Não, todas as vezes. Por quê? Falta de condicionamento, de entendimento de características de jogo, entrosamento. Porque esse Flamengo é diferente do Flamengo que ele está acostumado a jogar. Sim. É diferente do Flamengo do Dorival Júnior, que ele fazia movimentações diferentes. Esse Flamengo muitas vezes pede para o centroavante se apresentar, tocar essa bola, rodar essa bola de um lado para o outro, para criar justamente os espaços para jogar. E o Gabigol não tem essa característica. E eu acho que isso vai ter que ser mudado. E talvez uma conversa, o Tite chamar, vem cá, olha, eu preciso que você faça isso se o Pedro não jogar. Ser aquele muro para segurar um pouquinho a bola, a gente poder chegar em você e fazer essa bola rodar para você se projetar nos espaços vazios. Naturalmente seria o Gabigol. O próximo, Carlinhos, eu acho que o Carlinhos não vai jogar tão cedo, eu acho. Se tiver condição, eu colocaria o Bruno Henrique para jogar um pouco mais por dentro, na movimentação. O Gabigol hoje não participou do jogo. Assim, um jogador que naturalmente está sem ritmo, estava um tempo inativo, fisicamente está abaixo, está em outra sintonia. Desculpa de falar. Aí vai entrar o que eu te falei, 5 minutos atrás. O quê? O receio de que vai colocar quem? Vai deixar quem? Né? De tirar, de peitar. De tirar, de peitar. Ele foi contratado para tomar decisões, né? Pelo peso dele, né? Hoje o Arrascaeta não jogou sequer um minuto. Tava no banco e não entrou nenhum minuto. Guardadinho ali, né? Pensando. Então, assim, mas o Arrascaeta também está um longo período sem atuar. Mas você bota ele como titular contra o Bolívia? Aí é que é o grande X da questão. Hoje, para dar sequência... Aí eu tenho que pensar como o Tite. Para dar sequência a esse trabalho, você coloca o mesmo time que começou o jogo. O Lohan, titular. Um Lohan como titular. Agora, se você analisar pela carreira, pelo nome, pelo potencial, pelo que pode fazer... Aí joga o debochado. Mas o Lohan mostrou que ele também pode ser útil ao time do Flamengo. Né? E pode ser uma novidade. O Bolívar pode não encontrar um jeito de marcar o Lohan. O Bolívar vai jogar lá atrás, né? O Lohan jogou bola, jogou bem, cara. É que tá de parabéns. O Bolívar não joga tanto atrás, Mas eu não acredito que o Bolívar ele vai gosta da bola, é um time que não vai jogar como jogou contra o Palmeiras no ano passado, com uma linha de 5 zagueiros e os 5 zagueiros marcando individualmente. Os 2 laterais correndo atrás dos pontas e os dois zagueiros correndo atrás dos 2 atacantes. Só sobrava um. E aí o que aconteceu? O Palmeiras começou a girar. Tirou o Rony da área, começou a girar os pontas, a girar os meias, e aí bagunçou toda a defesa do Bolívar e ganhou o jogo com absoluta tranquilidade. Já é diferente. O Bolívar não está mais jogando desse jeito. O Bolívar também gosta da bola, gosta de trabalhar a bola e gosta de sair para o jogo. Igual aquele amigo nosso falava, na altitude é um leão. Na baixitude, vamos ver o que vai acontecer. Agora é no nível do mar. Mas ganhou fora e bem, hein? Claro. Fora de casa na Libertadores. Mas dessa vez, dona, ele vai jogar contra o Flamengo. É diferente. É diferente. Mas é porque eu quero dizer que, assim, eu concordo que é óbvio que a altitude tem uma influência dentro do jogo, mas pra mim é um time que evoluiu, é um bom time do Bolívar nessa temporada. Não, é um bom time. O Bolívar melhorou da temporada passada para essa temporada. Ponto. O Flamengo jogando em casa, no meu modo de entender, o Flamengo é favorito. Sim. Está nas mãos do Flamengo a possibilidade de ainda se classificar. Não tem um jogo que o Flamengo não joga em casa que eu não coloco ele como favorito. Tem algum? E vai jogar contra o líder do grupo. Não vou falar Manchester City, né, pô? Por exemplo, se a gente... Antes do jogo de hoje, o negócio tá meio salgado. Mas você vai falar que o Corinthians era favorito contra... Você pega o Flamengo na fase ruim contra o Galo. Fala. Tá tudo bem. Por quê? Tem um AVC aqui no meio do Sport Center. Não, eu entendi isso também. Ele falou que hoje estava equilibrado? Existia alguma possibilidade de falar que o Corinthians era favorito que o Flamengo? Não, o Corinthians não. Eu tô querendo dizer o seguinte, antes do jogo de hoje, o cenário do Flamengo não era um cenário de convincente. Mas se você sentaria aqui num Sport Center qualquer... Contra o Corinthians? Pré-jogo. Contra o Corinthians, pré-jogo. Contra o Flamengo, lá, não sei o quê. Não, eu ia citar outros exemplos, tipo, se o Flamengo pegasse o Galo do Milito, o Palmeiras do Abel, aí, entendeu? Contra o Corinthians é favorito. Você falaria que o atleta... Pelo amor de Deus. Maracanã. Sim. Flamengo. Independentemente da situação. Flamengo agora 2024. Jogando contra o Palmeiras. É um jogo equilibrado, né? Mas o Flamengo tem o seu favoritismo, não tem? Se esse jogo tivesse acontecido quarta-feira, eu ia botar o Galo como favorito. O Palmeiras também? Sim. A fase... Gente, a fase...
A fase do Flamengo até o jogo de hoje era uma fase, assim, muita gente debatendo, eu não acho que é o caminho, mas muita gente debatendo o fim do ciclo do Tite. O time não estava funcionando. Hoje funcionou. Porque eu acho que ele resgatou algumas coisas importantes. Mas eu acho que o se fica sempre na nossa cabeça, Zé, que é assim... o Flamengo tá vivendo um momento difícil, o time X, não tô colocando nem o Corinthians em questão, o time X tá vindo melhor, etc. Mas se o Flamengo conseguir encaixar o jogo dele, ele é favorito. O Si vai aparecer em algum momento. O Si joga sempre, né? Joga. O Si joga sempre. Aí você pode falar, por exemplo, se tivesse jogado com outra equipe, talvez tivesse uma dificuldade maior no jogo de hoje. Né? Porque o Corinthians proporcionou essa facilidade. Né? Ou contra o Bolívar, eu não sei se o Bolívar vai dar esse meio campo todo pro Flamengo jogar. Né? Então tem esse lado do Si que não tem jeito, né? O futebol tem essas coisas, mas de fato o Flamengo, aí eu concordo com o Donão, o Flamengo até essa partida, e não é certeza do Flamengo contra o Bolívar jogar, repetir o mesmo futebol. Olha como é que jogou contra o Amazonas, dentro do Maracanã. Sim. Era favorito, óbvio, mas não conseguiu traduzir isso em campo. Ganhou, mas a torcida não gostou. E nós estamos falando sobre possibilidades de retornos importantes, mas que estão há muito tempo sem jogar, que é o Arrascaeta. Vai jogar Gerson, Arrascaeta, lá na frente Gabigol ou Pedro? Qual seria o seu ideal, Zé? Montando hoje, aqui, se tivesse jogando com a possibilidade de ter todo mundo ali. Ter todo mundo? Na verdade, assim, eu vou colocar, eu vou... O meu time... Um asterisco, o Pedro lesionado tá fora. Pedro lesionado? Você tem Gabigol, só que eu preciso definir quem vai jogar do lado. Se é o Gerson junto com o Arrascaeta, se é o Luiz Araújo, se é o Gerson, eu coloco ali o Bruno. Tá. Porque o Bruno vai dar uma possibilidade de espaçar o time adversário para poder jogar, porque ele vai segurar um cara lá e ele consegue fazer essa coisa. O Gabigol está muito abaixo daquilo que se espera. Muito abaixo daquilo que se espera mesmo. Meu time titular, com a bola que jogou hoje, né? Isso. Meu time titular, do meio para frente só, né? Porque o Pulgar não vai voltar no meio de semana. Não tem Mas se fosse para jogar quarta-feira o time titular, Pulgar, De La Cruz, Arrasca, né? Como é que é? Arrasca, né? Arrasca. Gerson jogando hoje da forma como jogou. É possível de tirá-lo do time. Cebolinha e lá na frente com o time titular com o Pedro. Só que o Gerson fazendo essas funções. Só que sem o Pulgar vai o Alan nessa conta. O Gerson fazendo essas funções e correndo do jeito que ele correu hoje. Se fosse o Tite, pegaria, como é que fala, Pascoal, o departamento de... Fisiologia? Não, cada clube tem um nome, né? Tem Cifute, tem... análise tática. Tal. Eu pegaria... Análise de desempenho ali. Eu pegaria só os movimentos do Gerson. Gerson, vem cá, ó. Eu quero você assim. Mandaria tudo ali. Todos os 15 lances, os 48 passes, a assistência. É assim que eu quero que você jogue. Dessa forma, para entrar na cabeça dele, porque ele é bom jogador, mas ele estava meio, mais tranquilo, sossegado, dessa forma. Todas as vezes que o Gerson foi provocado ou foi criada uma situação para que ele pudesse provar as condições dele, ele mostrou que é um grande jogador. Hoje ele acelerou o jogo, ele acelerava o jogo, ele normalmente quando ele joga no meio ele para, ele toca, o melhor jogo ele dele mais na cadenciado. volta da lesão. É mais cadenciado. Hoje não, hoje ele acelerou o jogo. Hoje ele foi mais um atacante do que um meio-campista, né? Pela posição. Ou seja, ele mostrou que ele pode fazer isso. Sim, por isso que eu falei. Forma mais jogando dessa forma, você falou que ele é o Coringa. Titular. Exato. Ele joga em várias funções, né? Mas eu não sei como é que está o Arrascaeta. Eu não sei se o Arrascaeta tem condições de jogar 50 minutos, 45 minutos. Eu sempre penso da seguinte forma. Se você tem o jogador é bom, ele é titular, começa com ele. O jogador é bom, está pronto para jogar, começa com ele. Porque senão fica aqui o cara atrás gritando, aí Tite, bota a Arrascaeta, aí Tite, cadê o debochado? Aí Tite, sabe a história do Evaristo, né, botar... Pascoal? Evaristo lá na fazendinha, né? Mirandinha, né? Coloca o Mico, tira o Mirandinha. Aí a última substituição, tira o Mirandinha. Aí o Mirandinha ficou. Aí o cara, você é burro. Burro não, você vai ficar comigo para aguentar até o final. Você vai aguentar ele também até o fim. Se você tem um jogador bom, bota para jogar. Eu penso dessa forma.
Porque você vai criar para o time a perspectiva de que a memória dele, de como joga o time do Flamengo, que ela possa ser retomada. E não botar o cara também na fogueira lá para resolver tudo, né? Ah, agora que já tá precisando, entra lá o craque do time para tentar fazer alguma coisa, né? O jogo de meio de semana não é aquele mamãozinho com açúcar. Não é. Não é. O jogo no meio de semana é osso para o Flamengo. Mas todo mundo, o Flamengo só não vai ter o jogo do meio de semana não tem essa de ficar poupando o jogador não, hein? Se o Tite vier com essa de deixar a Arrascaeta no banco, tiver como encaixar o Bruno Henrique, deixar o Bruno Henrique de fora, ele vai ter dor de cabeça depois com a torcida, hein? o Pulgar, ao que parece, né? Não sei como é que vai ficar o Pedro. O Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique também ainda não está pronto. Mas nessas condições, a gente vê o time do Flamengo e a gente... aquele negócio assim, o Flamengo mudou a tática de jogo, mudou o formato do time. E quando muda o formato do time, os jogadores têm que recuperar alguma memória. A memória da aproximação, a memória do jogo bem trabalhado. E nessa memória está incluído o Arrascaeta. Bom, fã do esporte, te agradeço então pela companhia nessas 2h15 do Sport Center. A gente falou bastante. Pascoalzinho, obrigada. Muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Esse daí foi a análise aí dos comentaristas da Sport Center e da ESPN. Créditos na descrição do vídeo. Show de bola, pessoal. Meio de semana aí tem Libertadores. Valeu, nação. Deixa o like aí, se inscreva no canal, dá aquela força, dá aquela moral. Fla Web Mengo é o canal aí da nação. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.